Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o colo da vontade divina, minha alma, me aceita, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 48, 9 de março de 1900. A graça é como o sol. Esse título já mostra, né, como já amplia o nosso entendimento. É o sol que a sua luz, o seu brilho, né, vai dissipando as trevas e assim a graça. Né? Quem está na graça de Deus vê, enxerga o agir dele. Né? Percebe Deus em cada detalhe, percebe Deus em tudo. E a graça de Deus é essa luz que ilumina, né? Que não deixa sombras, que não deixa dúvidas, que traz a verdade, né? Que nos mostra a verdade. E a verdade desse amor de Deus, a verdade é daquilo que devemos ser, né? Que é corresponder ao amor de Deus, é dar a Ele todo o amor, adoração, louvor, né? Entregar o nosso coração a Ele, sendo, né, almas que reconhece Deus em tudo e por tudo dá graça, por tudo percebe, né? É capaz de perceber toda essa graça, né? Todo esse amor, toda essa presença de Deus. Assim como o sol, que não tem como, né? Por mais que estejamos no quarto escuro, não tem como nós não sabermos que o dia amanheceu. Assim é a graça de Deus. Em tudo ela nos acolhe, ela nos abraça. Né? Não há mal que perdure para sempre, né? E não há o mal que nós possamos estar vivendo e que Deus não tire um bem maior para a nossa vida. Né? É essa graça, que é esse sol. Encontrando-me um pouco perturbada por uma coisa que não é necessário dizer aqui, minha mente queria andar vagando para certificar-se sobre minha turbação e assim ficar em paz. Mas o bendito Jesus, querendo contradizer meu querer, impedia-me que eu pudesse ver o que queria. E como eu insistia em querer ver, me disse: por que quer ir vagando? Não sabes tu que quem sai da minha vontade sai da luz e confina nas trevas? Né? Aqui, Deus ele nos dá não uma ordem, né? Mas um esclarecimento. Se sair da vontade dele, sai da luz, né? E anda nas trevas, quer dizer, não sabe nem aonde coloca os seus passos, não sabe o que toca, né? Não tem certeza de nada, porque as trevas tira a clareza, né, da nossa fé, né, nos confunde. E se sairmos da vontade de Deus, a nossa vida vai ser uma vida cheia de confusão, né, perturbada. Continuando, e querendo me distrair do que eu queria, me transportou para fora de mim mesmo e, mudando de assunto, acrescentou: olhe um pouco como os homens são ingratos para mim. Assim como a luz do sol enche toda a terra, de um ponto ao outro, de modo que não há terra que não goze o benefício de sua luz, nem há pessoa que possa lamentar-se de estar privada de suas benéficas influências. Tão é verdade que o sol, investindo a todo o universo para poder dar luz a todos, tomou como em sua mão
só pode lamentar-se de não gozar de sua luz. Quem fugindo de sua mão vai esconder-se em lugares tenebrosos. Porém o sol, continuando seu caritativo ofício, não deixa de lhe enviar algum raio de luz de entre os seus dedos. Assim a minha graça é uma imagem do sol, que por toda parte inunda as nações, pobres e ricos, ignorantes e doutos, cristãos e infiéis. Nenhum pode dizer que está privado dela, porque a luz da verdade e a influência da minha graça enchem a terra e mais do que o sol no seu meio-dia. Vou repetir, como isso é importante, né, para nós fixarmos no nosso coração, porque a luz da verdade e a influência da minha graça enchem a terra e mais do que o sol no seu meio-dia. Mas qual não é a minha pena ver as nações que, cruzando esta luz, a olhos fechados, enfrentando a minha graça, com a torrente pestífera de suas iniquidades, desviam-se desta luz e voluntariamente vivem em lugares tenebrosos, em meio de cruéis inimigos? Elas estão expostas a 1000 perigos, porque não tendo luz, não podem conhecer claramente se encontram no meio de amigos ou de inimigos, nem fugir dos perigos que os cercam. Esse trecho tão cheio de luz, né, como o próprio Deus, cheio de Deus, ele nos faz, né, pensar, meditar, como muitas vezes se demos ouvidos à nossa vontade humana, se dermos liberdade à vontade humana, se dermos liberdade às murmurações, às reclamações, a olhar as coisas que nos cercam com um olhar muito humano, né? Nós é estar escondendo da graça de Deus, porque tudo é graça, né? Até um inconveniente, um empecilho, algo que sai, né, do seu ritmo, mas tudo isso está sob a graça de Deus, porque se olharmos com o nosso olhar humano, a gente só vai ver problemas, a gente só vai reclamar, né? E é algo tão natural da humanidade que muitas vezes você se vê, acho que se a gente escutar, né, o que nós falamos, é que muitas vezes a gente não escuta o que a gente diz, né? A gente fala, mas não escuta. E né, mas a gente vai se deparar de repente com uma fala muito negativa, muito preocupada nas coisas terrenas, nas situações que ocorrem, olhando, né, o mundo, os problemas, as pessoas, né, mas não olhando como Deus vê. A graça de Deus é como essa luz do sol, né, que se tivermos mais abertas a ela, a gente vai fazendo essa mudança de pensamento, essa mudança de chave, né? Vamos olhar as coisas, né? Mas não vamos fixar no humano, né? Mas vamos fixar no que Deus está usando daquilo, né? Para nos transformar, nos purificar, nos exortar, nos ensinar, e em tudo até, e ver esse amor, né? Vendo Deus nos amando, sentindo o amor de Deus. Às vezes nós temos tantas coisas, às vezes não, né? Nós sempre temos tantas coisas boas. E às vezes uma coisinha só acontece, a gente joga tantas coisas boas fora e ficamos com aquela coisa ruim. E ali ficamos murmurando aquilo, ruminando aquilo mal, né? E ficamos presos, né? Como aqui dizem, uma torrente pestífera
pestífera de suas iniquidades. Desviam-se desta luz e voluntariamente vivem em lugares tenebrosos em meio de cruéis inimigos. Às vezes eu vejo muito isso, né, dentro da minha casa. Às vezes vejo isso nos meus, né? Meu esposo, meus filhos, principalmente na minha filha mais velha. Né? Que em muitos momentos, ao invés de ficar olhando para o problema, ou melhor, ao invés de olhar, né, o que aquele problema tem para nos libertar, né, para ver além daquele algo que aconteceu, mas fazem questão de ficar presa neles, né, e não usá-lo como um degrau, né, um passo maior que eu tenho que dar na minha vida para eu sair, né, desse mundo, né, do que o mundo prega, o mundo coloca, do que as pessoas ficam ali falando, né, como a maioria muitas vezes pensam. E pensar, né, diferente, pensar fora do que o humano pensa. Né? Às vezes está tudo tão bem, né, mas aí chega e fala uma coisa que é uma ingratidão. Né? Às vezes acontece de tanta coisa estava indo bem, aí aconteceu algo, e meu esposo chega e fala assim, deu tudo errado hoje. Eu muitas vezes já falei assim, como deu tudo errado, né? Não deu nada errado. Isso deu errado, né? Mas talvez não fosse para o seu bem, né? Ou então o errado foi justamente para nos trazer de volta, né? Porque estávamos nos afastando dessa graça de Deus, da luz de Deus. E o errado foi para que a gente reconhecesse a luz, né? Mas aí coloca todas as coisas boas, né? Todos os presentes de Deus, assim como se jogasse no lixo, né? Porque fala, por causa de algo, de uma coisinha, aí fala, hoje o dia deu todo errado, né? E não deu, tá dentro de casa, tá protegido. Se foi sair para trabalhar, se sabe fazer alguma coisa na rua, chegou em casa em segurança, né? Tá tudo na ordem. Então, por que alimentar, né, um pensamento tão mesquinho, tão pequeno, né, e não reconhecer essa graça de Deus que é tão grande? A graça de Deus é um manto, né, que está aqui nos revestindo, é uma roupa, né, que em tudo tem a graça dele. A graça da natureza que está, né, nos servindo, nos oferecendo o alimento, nos oferecendo o sol, nos oferecendo o frescor de um vento, da água, né, da noite que vem para nos levar a descansar, desacelerar do dia, né, a graça de ter um trabalho, de ter comida na mesa, de poder estudar, né, de ter amizades, de saber ler, né, e poder meditar aqui, né, de poder receber os sacramentos. Nossa, quantas graças nós temos, né? Então, a graça é essa veste, né? E não reconhecê-la é renunciar, né? Falar, não, eu prefiro andar sem essa veste, né? Prefiro andar nu e sofrendo calor, e sofrendo frio, né? E passando fome, do que me revestir disso. É tão, não vou dizer fácil, né? Mas assim, não é, talvez não seja essa palavra fácil, mas seria tão melhor nós sermos desarmados para Deus, né? E às vezes a gente se arma tanto, né? Porque nos colocamos como Deus sendo o nosso servo e não nós sendo, e não deixando que Deus seja o nosso Senhor, mas querendo que Deus seja o nosso servo. Né? Como nós precisamos nos despir disso, né? Abandonar esse pensamento e reconhecer, né, Deus como nosso Senhor, como nosso Pai que nos ama, que nos quer, né, vivendo ali, recebendo dele,
né? Todo aquele amor que Ele tem para nos dar. É como um filho, que a gente oferece tantas coisas por Ele, né? Quanto sacrifício fazemos pelos filhos. E em algum momento a gente vê que eles não reconhecem, né? E a gente entristece com aquilo, né? Como que falta às vezes a sensibilidade de perceber, né? O amor sendo manifestado em cuidados, né? E não em palavras, mas em ações, em cuidado, às vezes até no limite, no freio, nos nãos, que quando são pequenos ou até mesmo grandes precisamos, né? Colocar, falar para eles. E assim, né? Deus também nos vê muitas vezes quando somos rebeldes e não abertos. É esse amor, a sua graça. Dando continuidade. Peraí que eu me perdi aqui. Se o sol tivesse razão e os homens lhe pudessem fazer esta afronta à sua luz, e algum chegasse a tal ingratidão, que para desprezar e não ver seu resplendor, arrancariam os olhos e assim ficam mais seguros de viver nas trevas. Nossa, que dor que é isso, que tristeza. O Espírito Santo nos ilumine, né, para que não sejamos burros ou tão cheios de ignorância, né, para agirmos desta forma. Aí o sol, em vez de mandar luz, mandaria lamentos e lágrimas de dor, até perturbar toda a natureza. Não obstante, o que os homens teriam o horror de fazer à luz natural, chegam a tal excesso de enfrentar desse modo a minha graça. Mas a minha graça sempre benigna com eles, no meio das mesmas trevas e da loucura da sua cegueira. Manda sempre resplendores de luz, porque a minha graça jamais deixa ninguém. Obrigada, meu Senhor. Muito obrigada. Eu te amo, te adoro. Te agradeço por todas as vezes que o Senhor, né, lança a rede para nos resgatar da nossa vontade humana, da nossa estupidez. Porque a minha graça jamais deixa ninguém, senão que o homem voluntariamente se afasta dela, e a graça, não tendo em si, tenta segui-lo com o fulgor da sua luz. Enquanto dizia isto, o doce Jesus estava extremamente aflito, e eu fazia quanto mais podia para consolá-lo, pedindo-lhe que derramasse em mim suas amarguras, e ele acrescentou: compadece-me, se te sou causa de aflição, porque de vez em quando sinto toda a necessidade de desabafar em palavras com as minhas almas diletas, minha dor sobre a ingratidão dos homens, para mover seus corações e reparar-me em tantos excessos, e a compaixão dos próprios homens. E eu, Senhor, o que eu gostaria que não me impedisse de participar das tuas penas. E querendo eu dizer mais, desapareceu e eu retornei em mim mesmo. Aqui eu compreendo que a meditação faz esse diálogo com Deus. Né? Quando nós lemos algo e meditamos, seja os mistérios do terço, né? Que fala sobre aquele mistério, né? Aquele mistério vai ser rezado por aquela meditação, por aquela passagem da vida de Deus, né? E meditar aquilo, meditar essa grandeza, é estar nesse diálogo com Deus, como aqui nos trechos do livro do céu, que a gente para, né, para meditar a nossa vida, a nossa experiência com Ele, as transformações que Deus vai fazendo, né? E às vezes a gente lê algo, né? E mais à frente, depois passado-se um tempo, acontece algo e que nos relembra, né, um trecho do livro do céu,
E aí a gente para e vai meditando nessa conversa com Deus, esse diálogo. E como diz nas orações que fazemos, que assim seja, que venhamos, que eu venha, nos momentos de oração em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na face da terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, tudo que o Senhor merece receber de volta de nós, seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança. E que muitas vezes nós temos apenas a imagem tua, mas não temos a semelhança porque nos separamos da tua graça. E ficamos nas trevas, ignorando a luz, nos escondendo da luz. Perda de tempo. E que esta meditação, que as meditações e que os momentos em que estamos conversando com o nosso Senhor, venha nos trazer novamente a nossa semelhança com Deus. Sejamos esse vaso. Que Deus, a nossa riqueza, um Deus tão rico, tão poderoso, tão belo, tão precioso, está guardado dentro de um vaso de barro frágil, mas que se deixa ser moldado pelas mãos desse Deus. Amém. Fiat ou não sou nada. Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.